Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que prazer estar aqui com você, dessa vez de cenário um pouco diferente, né? Mudamos nosso local de gravações, mas pela graça de Deus, continuaremos aqui ainda por um bom tempo, né? Enquanto esta terra assim o permitir. Estando aqui com vocês para fazermos uma recapitulação da lição desta semana, né? Agora começamos uma lição nova. Eu até trouxe a minha aqui, eu nem coloquei na capinha, eu tenho uma capinha, nem coloquei, que é a minha lição é um pouquinho mais grossa porque tem os comentários de Ellen White, mas é uma lição que vai falar sobre o livro de Marcos. É uma lição, você encontra na internet, você consegue na igreja, converse aí com o pessoal da igreja. Bom, acho que você já conhece essa história, né? E também já conhece da importância. Não quero me alongar muito aqui para não tomar tempo da nossa recapitulação, até porque a gente não quer que esse vídeo fique muito extenso. Mas você já conhece, já sabe da importância, da necessidade de ter essa lição. E lembrando que tudo que nós falaremos aqui da lição é retirado, obviamente, da Bíblia, que é o nosso guia principal. Bom, para que a gente possa fazer a recapitulação dessa semana, eu não estou aqui sozinho, estou aqui, né, muito bem acompanhado pelo Wellington, que é aqui da Igreja Central, e pelo meu pai, que está lá na Igreja de Fama. Peço a vocês que deem um oi para o pessoal de casa aí. Wellington, pode começar? Bom sábado, bom dia para vocês que aqui estão. Vamos ter a oportunidade de falar contigo agora. Papai? Alegria estar aqui novamente, neste novo cenário. Que Deus abençoe o estudo da lição e todos que nos acompanham pela internet. Amém. Bom, acho que da última vez, se minha memória não falha, da última vez que nós sentamos nós três, quem fez a primeira oração acho que foi o Wellington. Então dessa vez eu vou fazer o contrário, vou pedir para meu pai fazer a oração a princípio para a gente iniciar a nossa recapitulação. Você que está em casa, se puder, feche seus olhos, ou você que não pode, né, apenas escute e medite nas palavras. Senhor nosso Deus, nosso Criador, nós te agradecemos pelo privilégio de, em tão boas condições, estudar a tua palavra. Que tu abençoes este projeto, que tu abençoes estes estudos, as pessoas que estão trabalhando para que ele possa acontecer. Que tudo ocorra para a tua honra e tua glória, teu nome seja exaltado e a tua palavra seja compreendida pelo poder do Santo Espírito de Deus. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, como dissemos, então, a nossa lição vai tratar sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho um pouco menor, né, se comparado ali ao de Lucas, ao de Mateus. Nós vamos acompanhar aqui pela lição e pela Bíblia. Eu, como gosto de fazer, vou depois, né, passando a vocês, levando-se em consideração os capítulos da Bíblia. Mas, para que a gente comece, a primeira lição ela vai trazer, primeiro, antes de começar necessariamente a entrarmos na Bíblia, um aspecto mais histórico de Marcos. Queria que vocês comentassem, pode começar com você mesmo, Hélio. Quem que era Marcos, né? Porque os 12 discípulos de Jesus não tinha nenhum Marcos. Quem que era esse tal de Marcos? Como que a gente pode começar aí? Ô, Lucas, o autor de Marcos, eles atribuem a João Marcos, aquele rapaz que ficava próximo. Eles falavam que a mãe dele é chamada Maria, e ela acolhia na casa dela algumas pessoas que pregavam, dentre eles Pedro. E eles tinham lá uma enorme vontade de fazer o trabalho missionário, né? de sermos missionários. E ele foi acompanhar Paulo e Barnabé, que era primo dele, numa viagem. Então aí ele vai destrinchar toda essa conversa de Paulo aí, e essas viagens de Paulo, como que foi, o que aconteceu com ele naquele momento, que ele foi e não foi bem sucedido, depois ele teve. Então ele vai abrir aí e eles atribuem então esse evangelho de Marcos aí. Mas eu gosto de ver, de lembrar, de olhar, que ele começou no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele já fez um resumo total do que era. Ele escreveu assim: no princípio, né? Até ele fala assim, ó, no Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, no primeiro versículo, ele já resumiu quem é Jesus. É o princípio do Evangelho de Jesus. Todas as pessoas sabiam, e muitas histórias, dificuldades para compreender quem ele era.
e qual é a sua missão, mas as pessoas possuídas por demônios, elas já sabiam exatamente quem era. Os demônios reconheciam e sentiam intimidade diante de suas poderosas palavras, né? Então, Marcos teve um insight aí muito legal, que no primeiro versículo ele já definiu para os leitores quem era Jesus Cristo e qual que era o evangelho dele. Mas o Wellington comentou que João Marcos, né, Marcos, foi um missionário fracassado. Como assim um missionário fracassado? O que aconteceu nesse princípio? João Marcos é uma figura interessante, né? Quando Jesus foi preso, aparece uma figura lá no jardim, só enrolado num lençol, que corre, né? Quer dizer, ele estava com roupas íntimas e enrolado num lençol. Tem quem diga que essa criatura que apareceu ali meio pelada era João Marcos. João Marcos era filho de uma família rica e era um jovenzinho. E o evangelho naquele tempo não era como hoje, né? Por exemplo, nós estamos aqui estudando a palavra, pregando o evangelho pela internet, poltrona fofinha, né, de tecido macio. Aquele tempo não era assim. Aquele tempo você tinha que viajar a pé pelo deserto, às vezes apanhando, passando fome. E João Marcos não tinha essa experiência de vida, né? Ele não era acostumado com isso. E ele, na sua primeira tentativa de pregação, ele não deu conta. Ele não aguentou as privações, os problemas e tal. Isso não significa que ele não tivesse fé, né? Isso não significa que ele não tivesse vontade. Ele não tinha preparo. Aliás, essa é uma coisa extremamente importante de nós pensarmos como igreja. Quando nós colocamos uma pessoa para fazer um certo serviço na igreja, essa pessoa precisa ser preparada. Só que, infelizmente, é comum que ocorra que a gente chegue para ela e diga: olha, agora você é diretor de escola sabatina, se vira. Tá tudo na internet, procura. E não é assim. E a pessoa pode ter dificuldade, ela pode não conseguir lidar com as coisas. Por exemplo, se você coloca uma pessoa muito tímida para lidar com um grupo grande de pessoas, essa pessoa provavelmente não vai conseguir. Qualquer coisa que digam que ela não está fazendo corretamente, por exemplo, como ela não tem o hábito, como ela é muito tímida, não tem o hábito de lidar com grupos grandes de pessoas, ela tem dificuldade para lidar com críticas, observações. Pode ser que ela desista, chute tudo para cima e não quero, não dou conta. Tchau, arruma outro. Foi o que aconteceu com João Marcos. Ele tinha muita fé, muito desejo, mas ele não tinha esse costume de vida de aguentar privação, sofrimento, essas coisas. Pois bem, aí vem a parte interessante. Ele não deu conta na primeira tentativa, mas ele ficou por ali. E quando foi na hora de necessitar novamente dele, o que acontece? Paulo, que era militar, né? Paulo falou: esse menino não quer não. Esse menino ele abandonou na hora, né? Ele não tem estrutura de soldado. Eu quero um soldado, né? Paulo queria sujeito para ir apanhar e não sei o que e tal, tanto que ele escolhe Silas. Não, mas olha só, ainda tem um detalhe. Ele não só
não quis João Marcos, mas ele teve um problema com o próprio Barnabé, que era o seu companheiro de viagem. E olha que interessante, se você pegar Atos 13, verso 1, diz assim: na igreja que estava em Antioquia, alguns profetas e mestres, havia profetas e mestres. Entre os profetas e mestres, cita-se Barnabé, profeta e mestre. No mesmo capítulo, no verso 9, diz assim: Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Então você tem Barnabé, profeta e mestre. Saulo, cheio do Espírito Santo. Como é que eles brigam? Como é que eles brigaram? Na verdade, a discussão ali era: vamos apostar em Barnabé, não vamos apostar em Barnabé. Não era uma discussão doutrinária. Quer dizer, vamos apostar em João Marcos, não vamos apostar em João Marcos. Desculpe, eu falei Barnabé. Não era uma discussão doutrinária. Não era uma discussão a respeito do Espírito Santo. Era a discussão do trabalho deles, né? Do trabalho ali. Fazer. E Barnabé dizia: não, eu quero João Marcos porque o menino tem futuro. E Saulo dizia: não quero porque ele é muito frufru. Ele é muito moleque, é muito hora, menino. Né? É muito menino. É riquinho. Almofadinha. Almofadinha. E ele era primo de Barnabé, né? Tinha isso também, às vezes. Ele é parente, pode ser que... E Barnabé não, vamos apostar no menino. Bom, o resultado é que, embora fossem dois homens santos, experientes, quem enxergou em João Marcos um potencial que acabou transformando João Marcos num evangelista foi Barnabé e não foi Paulo. Tá? Então, essa é outra lição importante que a gente tem para a igreja. Às vezes, na igreja, nós temos juventude, pessoas que não foram aproveitadas ainda, e que, às vezes, alguns líderes olham e dizem assim: isso aí não vai dar nada, não. Eu não vou apostar neste sujeito. E outros líderes, igualmente importantes, guiados pelo Espírito Santo, não. Vamos apostar nesse sujeito e, quem sabe, né, ele se torna um baluarte de Deus. Só que, veja, Barnabé não simplesmente apostou em João Marcos. Ele tomou João Marcos como seu aprendiz. Pra si. Ele tomou como seu aprendiz. Disse assim: olha, você vem comigo, Barnabé era mestre e profeta, você vem comigo e eu vou treinar você para o serviço. E João Marcos deu certo. Quer dizer, ele não dá certo com uma liderança, mas ele dá certo com outra liderança. É essa diversidade que nós precisamos aprender a aproveitar na igreja. Entendeu? Olha, pode ser, sei lá, eu não consigo trabalhar com Wellington, mas você consegue. Então, se eu não consigo trabalhar com ele, eu vou achar um com quem eu consigo trabalhar para fazer a obra de Deus. Você consegue trabalhar com ele, você vai trabalhar com ele para fazer a obra de Deus. Porque nós temos isso, essa coisa da afinidade. Eu gosto mais de uma pessoa, gosto mais de outra pessoa, eu me dou bem com um, me dou bem com outro. Então, isso não é fazer panelinha. Isso é criar os grupos de trabalho com as pessoas que conseguem trabalhar juntas, todos fazendo a obra de Deus. Tanto que Paulo sai com Silas para um lado, faz o evangelismo lá, sucesso. Barnabé sai com João Marcos para o outro lado, faz o evangelismo lá, sucesso. Todos são abençoados. Um tempo depois, Paulo vai dizer: João Marcos o menino mudou. Para ele depois, né? O menino mudou. João Marcos mudou, o menino mudou, cresceu, né, amadureceu, o menino mudou. Perfeito. E Paulo mesmo precisa de João Marcos. Então, essa história bíblica, ela ensina muito para a igreja sobre funcionamento.
sobre a segunda oportunidade, sobre a necessidade de treinar, sobre a necessidade de acolher, né? Porque Barnabé acolheu e ensinou, preparar as pessoas, criar os grupos de afinidade e fazer com que o evangelho trabalhe, mesmo com as pessoas que aparentemente a gente acha que não tem futuro. Porque todos têm dons. Não é que a Bíblia diz? Todos têm dons. E além do mais, todos merecem uma segunda chance, né? Esse negócio da segunda chance eu acho interessante, porque aqui foi, no contexto das datas, mais ou menos na data do ano 40, 46, que foi isso que aconteceu, que ele estava contando a história aqui, que teve essa briga entre Paulo, Barnabé e o Marcos, que é o que os abandonou, né? Falou, não quero, aí acabou tendo essa mudança. Mas no ano 60 depois de Cristo, que estava comentando aqui, já, olha, passou tantos anos, as coisas foram acontecendo, amadurecendo, porque ele teve uma segunda chance, ele foi super importante para o evangelho, para ajudar Paulo, para ajudar Pedro e para ajudar Barnabé. Então, quão importante é ter a segunda chance, né? Ou a terceira, ou a quarta, né? Porque eu acho que esse aí é o ideal da nossa, o trabalho para Deus é esse. Ou às vezes você não deu certo agora, talvez não estava maduro o suficiente, ou não estava no momento adequado, ou tem alguma coisa que não deu certo. Mas sempre tem que ter alguém que te dê uma chance e que você vai fazer novamente o trabalho que é do Senhor. E a gente reavaliar os potenciais. Vou citar um exemplo aqui de uma irmã nossa, o Lucas conheceu, acho que Tiago conheceu, Dani, Ezequiel, já falecida, a irmã Cida. A irmã Cida veio de Formiga para o Itaparica e a irmã Cida tinha um problema. Ela era gaga. E as pessoas não gostavam de dar atividades para ela na igreja porque ela era gaga. Vai fazer oração lá na frente, vai dirigir a escola sabatina, vai não sei o quê. Aí o que faziam? Colocavam a irmã Cida sempre como diaconisa. Para tirar a oferta não abre a boca, né? Mas ela tinha mais potencial. Aí um dia, cheguei para ela e falei assim, Cida, qual é o seu desejo na igreja? Ela disse assim, eu sempre gostei de trabalhar com crianças. Beleza. Vamos colocar a irmã Cida para trabalhar com os pequenininhos, com os menorzinhos. Aí o pessoal, não, mas você vai colocar ela para trabalhar com as crianças e ela é gaga, como é que vai ser? Você, gagueira não pega, né? Você não passa para o outro, você não se preocupa com isso. Não é contagioso. Aí a Rosilene, muitos anos de experiência com crianças, treinou, ajudou, esteve lá com ela, fez o papel que Barnabé fez com João Marcos, preparou. Poucas vezes na minha vida eu vi uma professora de crianças tão amada quanto ela. As crianças simplesmente amavam aquela mulher. E a sala das crianças funcionava assim maravilhosamente. Tudo organizado, tudo certo, tudo direitinho. 13º sábado, as crianças que ela tomava conta, todas sabiam o versinho, cantavam, participavam, tudo, uma ordem. Acho que uma grande parte do dinheiro que ela tinha, ela investia na salinha, comprou móveis para a salinha, comprou cadeirinhas, comprou mesinha, para tudo funcionar com perfeição. Aí você já pensou? Todo esse potencial, todo esse amor, todo esse carinho estava parado, né? Porque as pessoas olhavam para ela e diziam assim, nossa, mas como é que a gente vai usar uma pessoa gaga na igreja? Se precisa falar. Mas aí é que entra o Espírito Santo, né? Então, ela teve a oportunidade, alguém teve a curiosidade de perguntar para ela o que ela gostaria de fazer. Ela foi treinada para fazer e ela fez com um brilhantismo tremendo. E quando ela faleceu,
uma parte das crianças que tinham passado pela mão dela chorava de tristeza de saber que a tia Cida tinha falecido, né? Então, veja um exemplo dos dias de hoje de uma pessoa que estava ali dentro da igreja jogada no canto, mas que lhe deram a chance, treinaram, prepararam, e a gente deve se perguntar, né? Nas nossas igrejas, todas, não é só de Alfenas, nas nossas igrejas, quantas pessoas assim estão paradas, porque às vezes Paulo não enxerga o potencial. Tem que vir um Barnabé e chegar e dizer, aquele ali. Deu uma segunda chance, né? Deu uma chance a ele, uma segunda chance. Deixa ele tentar fazer alguma coisa. Pode ser que ele não consiga fazer uma coisa, mas ele consegue fazer outra, né? Seria muito difícil para a Cida ser uma pregadora, mas foi uma maravilhosa professora de crianças. Então, você tem que descobrir o potencial. Lembra até um pouco a história da multiplicação dos pães e peixes, né? Quando os 11 discípulos simplesmente não veem saída, e André chega com uma criança, com os pães e os peixinhos, e fala, olha, aqui tem uma criança com pães e peixinhos, o resto é com Jesus, o senhor. A nossa parte a gente está fazendo. Mas vamos lá, vamos continuar então, porque o nosso tempo é curto. Bom, aí a lição agora vai fazer uma divisão aqui, né, em dois pedaços que são entrando agora no Evangelho já, né, de Marcos. Primeiro do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, e depois do versículo 9 ao versículo 13. O Wellington já leu, né, o primeiro versículo, a gente não vai ler tudo aqui, meu querido, depois você pode ler em casa com mais calma, mas os primeiros versículos, eles começam falando sobre João Batista. Tá? Por que falar sobre João Batista, Wellington? Por que ele começa falando isso? Ou que informações que ele traz sobre João Batista, logo depois de falar justamente desse versículo 1 que você leu, né? Se ele ia falar sobre Jesus, a carta é sobre Jesus, né? Que o livro, por que João Batista entra nessa história? Ele fala sobre Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, né? Jesus. E ele fala sobre João Batista, que é exatamente o mensageiro, né? Aquele que ia levar a mensagem aos outros. Ele estava preparando o terreno para que aquele que fosse o portador pudesse fazer o seu trabalho. Interessante que no livro de Marcos ele começa fazendo de uma forma assim tão rápida, um evento atrás do outro, e ele já sai lá de João Batista preparando, logo Jesus já está fazendo o seu trabalho, e ele nem no Evangelho, nas Boas Novas, ele já trata de um Jesus já batizando, já fazendo o seu trabalho, já começando o seu serviço. Então eu acho que a importância de João Batista nesse caso aí é dele ser o mensageiro para começar a preparar o terreno. É interessante isso que o Aldo falou, né? Que se fosse para usar uma linguagem bem brasileira, né? Marcos já começa rasgando, né? Ele já vai de uma vez. Ele vai logo porque interessa. Todos os outros... Mas o interessante dele ainda é o seguinte, ele começa assim, um evento atrás do outro, muito rápido, depois no final do livro ele vai fazendo por horas, né? Porque aí ele vai ficar com o evento final, que é a morte de Jesus, ele vai contando item por item. Mas nesse momento aí... Provavelmente porque ele não tinha sido discípulo de Cristo, não teve esse contato com a família, com tudo... Ele não teve essa preocupação que os outros evangelistas tiveram, né? Apresentar a genealogia, quem é quem, de onde veio, infância. Não, sim, ele já conhece Jesus adulto, né? Presenciando ali já a prisão e a morte. Ele já dá como estabelecido que Jesus é filho de Deus, ponto. Né? Jesus, filho de Deus, ponto. Vamos para o que interessa. Agora, pronto, vamos ali. E já começa, João Batista, porque ele precisa falar do batismo, né, de Cristo. Então ele estabelece aí João Batista como um profeta, né, a voz que clama no deserto. Ele vai citar versos do Antigo Testamento para confirmar a posição de João, né? Fala aí de João
comedor de gafanhotos e mel. Vestido de pelo de camelo. Vestido de pelo de camelo, é um sujeito super andando simples. com cinto de couro. Sem problema nenhum. E um grande profeta, né? Pregando a vinda de Cristo. E na sequência ele já diz, o testemunho de João sobre Jesus, né? Alguém de quem eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele para lavar os pés, né? E o batismo de Jesus no verso 9. Na sequência, já vem a condução ao deserto, as tentações, ou seja, ele já pega Jesus do batismo para frente, os 3 anos e meio do ministério de Cristo, enfocando poderosamente os feitos de Cristo que confirmam esse verso 1, que são a filiação de Deus, né? Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, ponto. Querem ver? Aqui, ó. O mensageiro foi previsto pelos profetas, ele foi batizado por João, foi levado ao deserto, foi tentado e na sequência já, ó, milagre, milagre, Olha milagre. como que ele fala aqui, Celso, você fala assim, eu em verdade tenho, João Marcos falando aqui, né? Ele, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu que naqueles dias Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Ele já começou ali falando como queria ser feito, logo ele já foi batizado, e aí depois que ele já fala isso, e ele logo saiu da água, viu os céus abertos e ouviu o Espírito Santo como pomba que descia, e tu és meu filho amado em quem me comprazo. Então eu acho que assim, ele começou o livro de Marcos já pregando, né? Já na fase melhor de Jesus Cristo aí. E a gente pode ver também como os estilos dos evangelistas foram preservados, né? Mateus era coletor de impostos. Bom, está aqui o Wellington, que trabalha com essa área de administração, sabe que um contador, coletor de impostos, tem que ser um sujeito detalhista, né? Então, Mateus é cheio de detalhezinho, né? Genealogia, dado, detalhezinho, essas coisas. João Marcos parece que era um cara mais assim, mais objetivo, né? Tanto que o evangelho dele é o menorzinho e mais sucinto, mas não menos poderoso. Lucas, médico. Então, Lucas conta uma série de curas que os outros não contam, né? É claro que isso chamava a atenção de Lucas, né? Lucas vai contar. E João, o mais meloso de todos, né? João o evangelho dele é cheio de filhinhos, amados, queridos, histórias de carinho, de amor. Então, João, ele retrata Cristo assim, do seu ponto de vista mais amoroso, mais cuidadoso. João é o único que conta os bastidores da última ceia, né? Jesus orando por eles, instruindo. Então você vê que João era mais o filho do trovão, né? Ficou o mais meloso de todos. E isso é bonito de ver nos evangelhos, porque você percebe que as personalidades dos evangelistas foram mantidas, embora as verdades que eles falem sejam incontestáveis. Mostra, né, como o caráter de Jesus, você ter o caráter de Jesus não anula quem você é, né? Não tira quem você é. O Espírito Santo em você não destrói você. Ele constrói você, ele faz aproveitar o que existe melhor em você. Agora, vamos aplicar isso à igreja, porque isso é importantíssimo, né? Por que tem gente que quer que todo mundo seja igual dentro da igreja? Não é assim nem na Bíblia. Na Bíblia tinha o detalhista, tinha o objetivo, tinha o médico, tinha o meloso, o caridoso, mas às vezes a gente quer que a igreja seja todo mundo igual, todo mundo pensar igual. Só tem um jeito de adorar, só tem um jeito de orar, só tem um jeito de comer, só tem um jeito de vestir, só tem um jeito de falar. Não, calma, não é assim. As pessoas têm personalidade, elas têm histórias diferentes e você não pode
anular a personalidade das pessoas, o que não significa que a pessoa vai fazer o que quer. Porque existe uma diretiva, mas existem muitas maneiras de fazer o que é necessário. E nós, como irmãos, precisamos aprender a respeitar isso. As formas de as pessoas agirem, a maneira de ser, as coisas que chamam a atenção, as pessoas são diferentes. E para a gente finalizar então, porque já, felizmente, o nosso horário já deu, mas a parte de quinta-feira vai terminar com os versículos 14 e versículo 15, né? E aí na outra semana a gente vai dar continuidade, especialmente a partir das curas, né, que Jesus irá fazer. Mas o versículo 14 e versículo 15, que dizem, isso aqui dá para ler rapidinho, que diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Veja, novamente, João traz uma coisa muito resumida. O que João estava resumindo aqui, Wellington? Olha só, num versículo só, ele reúne aí, João Marcos fazendo aqui, até no Apocalipse ele tem, no final, né? Ele fala sobre a profecia de tempo. O tempo está cumprido. Ele tem a ver com aquela profecia de Daniel 9, né? 9:24, que é até 2.300 tardes e manhãs, que é onde tem 70 semanas, que a gente já estudou em outras ocasiões aqui. Exatamente, o tempo estava cumprido ali em Marcos. O tempo da vinda do Messias, né? Da primeira vinda do Messias, mas também tem a ver lá com o Apocalipse, né? Que chegava assim, é chegada a hora do seu juízo, né? Então, sobre a profecia de tempo, arrependei-vos. Depois ele fala que o reino está próximo, né? Que o reino de Jesus naquela época estava próximo, e agora com o evangelho eterno também no Apocalipse. E também ele chama arrependam-se e creiam. Temam a Deus e deem glória, porque é chegada a hora, adore a seu Deus, né? Então, em tão poucas palavras, resume uma doutrina tão espetacular nesse sentido, né? Bom, por hoje é só. Tem mais algumas coisas que a gente sempre quer falar, né? Mas já deu o nosso tempo, deu pra gente fazer uma boa recapitulação aqui, uma aplicação bem legal. E semana que vem, então, nós vamos dar continuidade, agora falando, como disse, da parte mais focada nas curas. Para uma introdução, creio que todos nós estamos satisfeitos, né? E dá pra gente ter uma noção de quem foi, então, esse João Marcos, né? Uma breve noção. É claro que nós só vamos conhecê-lo de verdade no céu. Ele já, para nós aqui, é complicado termos uma visão de quem foi, porque a gente não estava na pele dele. A gente tem apenas algumas informações picadas aqui e ali. E isso é interessante também até da gente pensar, porque muitos dos grandes personagens da Bíblia têm apenas informações picadas aqui e ali. É só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas fizeram alguma coisa muito grande que foi digna de estar lá marcada, diferente de outros, né, que tem genealogia, tem tudo, tem vinda, o que fizeram, não sei o quê. João Marcos tem o seu papel importante, mas aqueles que estiverem no céu, né, o veremos lá. Evangelho, né? Teve esse privilégio. Escreveu um evangelho, e não é pouco, né? Você escrever um livro da Bíblia, isso não é pouco. Eu achei que ele fez assim, ó, ele descreve amplamente os atos de Jesus como ser humano, mas não antes de apresentá-lo como um ser divino. Ele conseguiu fazer essa junção aí muito perfeita. Exatamente, amém. Então, Wellington, você pode terminar para a gente, fazendo a oração final para a gente se despedir? Santo Deus e Pai que estás nos céus, agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado, pela sua proteção e por deixar uma carta que fala de Ti como ser humano e como um ser divino. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja e ajude-nos cada dia a estar mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A você que nos assiste, muito obrigado por estar aqui conosco, né? E semana que vem nos encontramos e que nosso nome possa permanecer escrito no livro da vida. Fique com Deus e até mais.